tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço o pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: haja luz, então o vi na luz que brilha em mim, ouvi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço o pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: haja luz, então o vi na luz que brilha em mim, ouvi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim? O Senhor diz: haja luz, então o vi na luz que brilha em mim, ouvi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que acompanham o Café com Deus, o Pastor Lucas. Todos os dias estamos trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento e direção para que nós venhamos vencer a todos os obstáculos que surgirem
no nosso caminho, no nome de Jesus. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Assim diz a palavra de Deus. E é claro, para aqueles que creem, confiam e andam segundo a palavra do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos. Coloque aí pertinho, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E a Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Então, certamente, quando nós unirmos a nossa fé, vamos mover a mão de Deus em nosso favor, em favor dessa pessoa que se encontra aflita, angustiada. Porém, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agir a nossa fé, vamos agradar a Deus com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa fidelidade na palavra de Deus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa. Lembrando que logo mais às 7 da noite temos a noite da salvação da alma e você é o meu convidado todo especial a vir e alimentar a sua alma nessa noite, a noite da salvação da alma, onde nós alimentamos, fortalecemos a nossa alma, buscamos ter com Deus uma comunhão a cada dia maior, uma experiência a cada dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Você pode não ter escolhido ou pedido para vir para o mundo, mas você pode escolher morar no céu. Você pode escolher. Você pode não ter, falar: mas eu não pedi para vir para essa terra para sofrer, mas você pode escolher ser um vencedor. Pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios da presença do Espírito Santo? Logo mais, às 7 da noite, você é o meu convidado todo especial. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Vamos com a canção? Já já eu volto, em nome de Jesus. Preparei seu copo com água, seu café. Bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma suas decisões. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com
O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Graças a Deus, muito bom dia. Você pode escolher. Na verdade, nós escolhemos. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas conquistas ou pelos nossos fracassos. Pois uma vez que o Espírito de Deus ele está sobre a minha vida, uma vez que o Espírito Santo ele faz morada em meu coração e eu sou guiado pelo Espírito Santo, então eu vou sempre escolher o caminho certo, o caminho correto. E muitas pessoas elas procuram culpados, culpam o diabo por isso, por aquilo, mas se eu sou de Deus, se Deus já me abençoou, não tem como o diabo tocar na minha vida. Então, o que precisa, na verdade, na vida de muitas pessoas que vivem uma fé, é assumir a responsabilidade tanto das vitórias como dos fracassos e não ficar procurando quem foi ou por que fizeram isso. Pois se Deus colocou sobre mim a bênção, se Deus colocou sobre mim o seu Espírito, o Espírito de Deus está na minha vida, quem vai poder fazer algum mal? Ah, mas a inveja, a macumba, se o Espírito de Deus está na minha vida, não vai funcionar. Porque como que alguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? O problema é que muitas pessoas vivem uma fé de menino, uma fé de criança, pessoas que ainda não se libertaram ainda da velha criatura, ainda continuam vivendo uma vida como se fosse uma infância, uma criança, vive birrenta, vive sempre choramingando, sempre culpando as pessoas. Então, a fé vive verdadeira, ela coloca em nós, na gente que vive essa fé, um espírito de determinação, um espírito valente, e não um espírito choramingão, que olha para a situação e fica procurando quem está certo, quem está errado, fica procurando condenar as pessoas. Por quê? Porque ela já tem um Espírito de Deus. Então o que precisa na vida de muitas pessoas que estão dentro de alguma igreja, eu até digo mais, porque Deus tem dado para a gente esse espírito de ousadia, esse espírito de determinação, e eu procuro passar esse espírito para as pessoas, que é o Espírito de Deus. Se nós analisarmos, observarmos as Escrituras, os homens da fé, eles tinham as atitudes que nós hoje buscamos. Uma atitude valente, determinado, e não ficar, tem um problema, tem uma situação, eu tenho que tomar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade e resolver esse problema. Eu não posso ficar jogando para a mão dos outros aquilo que eu tenho que resolver, aquilo que eu tenho que tomar atitude. Tem certas situações na minha vida que não adianta eu expor para as pessoas que é eu que vou ter que resolver. Eu, através da minha fé, através da minha confiança em Deus, através da fidelidade à palavra de Deus, Deus vai me dar sabedoria, capacidade para que eu possa resolver essa situação. Mas pessoas não estão vencendo por quê? Porque elas estão paradas no tempo. Pessoas que são traumatizadas,
Pessoas que aprenderam que tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. E na verdade é a própria consciência dela que leva ela a ser fraca, a fracassar, a errar, a estar sempre voltando no começo de novo. Ela está sempre começando, sempre começando, porque ela está ali vítima dela mesma, de um pensamento, de uma responsabilidade que ela teria que tomar, mas não toma. Então ela pega essa responsabilidade que é para ela mudar a vida dela, que é para sair dessa situação, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja um problema na família. Eu tenho que assumir essa responsabilidade e dizer, não, Deus vai me tirar dessa situação. Eu vou assumir essa responsabilidade, vou me apegar a Deus, vou buscar e vou apagar esse pensamento, esse espírito fraco que me fazia chorar, me colocava prostrado, e vou começar a agir a minha fé. Quando as coisas não dão certo, eu não vou ficar procurando um culpado, mas eu vou tomar para mim a responsabilidade de assumir esse erro, que era o que Davi fazia. Davi, quando ele errou ou ele errava, ele assumia o erro. Ele não culpava, o diabo, mas o diabo fez isso, mas o diabo me fez fazer aquilo. Conversa fiada. Se eu tenho o Espírito de Deus, o diabo não tem domínio na minha vida e muito menos nas minhas atitudes. As atitudes que eu tomo são elas pensadas, calculadas, não tem o diabo. Mas aí a pessoa, o ser humano ele tem esse problema de achar um culpado. Não achando, vamos culpar o diabo. Não assume a responsabilidade. Não deu certo porque o diabo entrou e o diabo amarrou. Mas peraí, se eu tenho a bênção de Deus, se Deus está na minha vida, como que o diabo ele vai amarrar a minha vida? Não, eu tenho que deixar de culpar o diabo, porque o diabo, no nome de Jesus, ele vai para o inferno e pronto. Então eu deixo de culpar o diabo e assumo a minha responsabilidade. E vou para cima desse problema. Poxa, aonde que eu errei? Aonde que eu... Não, mas não é aonde eu errei. Como que o diabo fez isso? Como que o diabo fez aquilo? Não. Você que está me acompanhando, você que acompanha a gente, você que é crente, você que está seguindo a palavra de Deus, comece a mudar a forma de você pensar. Para um pouquinho de colocar culpa no diabo ou nas pessoas e comece a assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Criança não tem responsabilidade. Menino não tem responsabilidade. Alguém vai ter que resolver. Uma criança fez um problema, uma criança fez uma bagunça, uma anarquia. Quem vai ter que resolver? Os pais vão ter que ir lá e resolver. Agora, quando você se torna adulto, você tem que assumir a responsabilidade e começar a resolver os seus problemas. É óbvio que quando nós estamos na fé, a fé nos direciona e nos dá suporte, condições, nos dá determinação. Quando eu permito Deus agir na minha vida, quando eu permito o Espírito Santo pensar por mim, eu não penso mais por mim, mas o Espírito Santo, ele pensa por mim, me direciona, me leva. Mas quando as coisas dão errada, eu não vou culpar Deus. E muito menos o diabo. Por quê? Porque eu sou liberto. Eu estou livre pela palavra de Deus. Eu fui livre lá na cruz do Calvário, no nome de Jesus. Então eu estou liberto. O diabo, ele não pode. A Bíblia diz que ao meu redor estão os anjos. Então, se os anjos estão ao meu redor, quer dizer, aonde eu for, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque ao meu redor estão os anjos. Agora, os anjos, nem o próprio Deus, ele vai interferir nas minhas atitudes. E nem sempre o que nós fazemos acaba dando certo. Mas aí é a pessoa ser madura, a pessoa ser adulta, na fé principalmente, e assumir aquele erro, dizer, poxa, eu errei, poxa, eu falhei, mas eu vou começar de novo, eu vou pensar, eu vou analisar aonde foi que eu errei, aonde eu falhei, e vou mudar a estratégia. Lembra, se eu tenho o Espírito de Deus, Davi, ele errou, Davi falhou, mas Davi tinha algo em Davi que agradava a Deus de uma forma, porque Davi tinha
uma sinceridade. Davi tinha sinceridade. Nós estamos falando nesse Café com Deus, muito bom dia você que está chegando, para a gente assumir as nossas responsabilidades. Lembra, o diabo, no nome de Jesus, ele vai para o inferno. O diabo, no nome de Jesus, ele tem que sair da minha vida. Agora, não tem como a pessoa ficar a vida toda colocando nas costas do diabo uma responsabilidade que era para ela tomar. Então, tem coisas na vida que ninguém vai poder fazer por você, nem o próprio Deus vai fazer, nem o próprio Deus. É assumir a responsabilidade de filho de Deus, filho, herdeiro, co-herdeiro. A Bíblia diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Para que Deus me dá poder? Poder é autoridade. Poder é autocontrole para mim resolver os problemas. Então, quando eu não sou mais menino, mas eu já sou maduro na fé, então eu assumo a responsabilidade e parto para cima. Opa, não deu certo, algo deu errado, eu vou parar, vou analisar e vou ver aonde está o erro. Agora, não adianta a pessoa ficar toda a vida procurando alguém para culpar pelo seu fracasso, pelos seus erros. Às vezes, a vida toda da pessoa, aquela pessoa, a vida toda dela foi uma vida de fracasso, foi uma vida de derrota, uma vida de desânimo, sempre choramingando, ela nunca assumiu a responsabilidade. E aí é que está o problema. A pessoa fala, mas eu não consigo ficar firme com Deus. Não, é que você não tem responsabilidade, só isso. Você ainda é menino, ainda é criança, que não tem responsabilidade. Uma pessoa responsável, um bom líder, ele nunca culpa ninguém. Ele vai sempre assumir todos os erros. Se você observar Davi, Josué, homens que Deus colocou e fez grande nessa terra, eles não culpam ninguém. Não culpam, eles tomam para si. Se eu tenho um exército, meu exército falhou, o culpado fui eu, porque eu não soube instruí-los bem naquela batalha. Então ele nunca vai dizer, mas foi por tua causa. Não. Ele vai assumir a sua responsabilidade como homem de Deus. Ele vai buscar em Deus uma saída. Ele não vai colocar nem Deus como culpado, nem o diabo, nem o fulano, nem o ciclano, nem o beltrano. Mas ele vai assumir essa responsabilidade e vai resolver. Não deu certo aqui, não é para você desistir. É para você levantar a cabeça como homem e mulher maduro da fé, não mais como menino, e dar a volta por cima. Como diz o ditado, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas você tem que assumir a responsabilidade de filho de Deus. Se você é filho, você é herdeiro. Lembra, filho também tem autoridade, filho também tem poder. E está aí o porquê que muitas pessoas, elas pegam o problema dela e elas querem colocar para outras pessoas resolverem. E não é assim que funciona. Se a minha vida está na mão de Deus, meu Deus, eu vou praticar a tua palavra. Eu vou colocar a tua palavra agora em prática e vou viver essa fé. Olha só o que diz em Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim, olha só que bacana essa mensagem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, olha só que forte essa palavra. Quando nós éramos do mundo, quando nós éramos da carne, nós pensávamos nas coisas da carne. Nós buscávamos, quando nós éramos terreno, carnal, terreno. Então, a nossa solução, a nossa esperança, ela estava onde? Estava na mudança de um governo, na política, estava nisso, naquilo outro. Então, ele está comparando a mente de uma criança com a mente de um adulto.
Quando nós éramos meninos, nós tinha ali coisas de menino, de criança, pensávamos, agia. Quando tinha um problema, e muitas das vezes você talvez já passou por isso, você entrar numa conversa de adulto, você era menino, era criança, e você entrava no meio de uma conversa e sai daqui porque essa conversa é para adulto. Então você não podia participar daquela conversa porque ainda você não tinha ainda responsabilidade. Você não entendia a respeito daquela conversa. Então ele diz, sai daqui porque você não tem idade para estar ouvindo isso. Então por quê? Porque você era menino, você pensava como menino, você agia como menino, mas na fé tem pessoas assim ainda. Tem pessoas agindo como menino, tem pessoas agindo como criança, sabe? Pessoas que ainda continuam não assumindo a sua responsabilidade, não aceitando. Aceitou o Senhor Jesus, fala que aceitou o Senhor Jesus, mas ainda as atitudes dela é de menino. Então, não tem como você vencer. Se você quiser ser um bom líder, se você quiser vencer na vida, principalmente na vida profissional, principalmente na vida financeira, se você quiser vencer, você tem que aprender a assumir a responsabilidade. Não é o diabo. Lembra, se eu tenho o Espírito Santo, o diabo ele não pode interferir na minha vida. Por quê? Porque no nome de Jesus, eu já fui liberto. No nome de Jesus, ele já foi expulso. Ah, mas uma macumba. Eu amadureci a minha mente. O que está em mim é maior do que macumba, maior do que inveja. Então não existe algo maior. Eu tenho que pensar, não. O problema não foi a inveja, não foi a macumba. O problema é que eu não assumi a responsabilidade que eu tinha que ter assumido e acabei fracassando. E isso acontece no casamento, acontece na família, todos nós sofremos por isso. Mas aí eu vou desistir? Eu não. Eu vou ver aonde eu errei e vou procurar consertar pela fé, pela obediência na palavra de Deus, que é o que faz toda a diferença na nossa vida. Então, hoje, nesse Café com Deus, estamos vendo que quem serve a Deus, quem já amadureceu na fé, não é? Tem meninos na igreja, tem muitos meninos, muitas crianças na igreja. Não estamos falando de criança, não, falando de criança aqui, ó, de mente, pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, mas não conseguem colocar em prática, não tem responsabilidade com a palavra de Deus, não tem compromisso com Deus, é aquela pessoa que não tem compromisso. Se eu não tenho compromisso com Deus, como Deus vai ter compromisso comigo? Aí eu falo, o Senhor se lembrou de mim, mas eu lembrei dele. Eu lembrei de Deus na hora de dizer não para o pecado, na hora de dizer não para o vício, não para o erro. Eu não lembrei. Por que Deus tem que se lembrar de mim então? Então, assumir responsabilidade é o início de uma grande vitória na sua vida. Quando a gente assume os nossos erros, quando nós assumimos não só os erros, mas as responsabilidades que vêm até nós, então ali nós começamos a vencer, começamos a olhar diferente. Lembra? Deus me chamou para ser abençoado. Para que eu vou ficar pensando na desgraça? Para que eu vou ficar pensando em coisas ruins? Para que eu vou ficar alimentando a minha alma com pensamentos? Olha, eu tenho que entender uma coisa. Deus ele colocou sobre mim o Espírito dele. O Espírito de Deus é o próprio Deus dentro de mim, me protegendo, me guiando. Como que eu vou permitir um pensamento ou uma sugestão do diabo, sendo que dentro de mim tem o Espírito Santo? Como que eu vou querer culpar alguém ou algo por alguma coisa que nas minhas decisões não funcionaram? Lembra? Se dentro de mim tem o Espírito de Deus, se algo deu errado, eu tenho que assumir essa responsabilidade e buscar consertar. Não é para desistir. Agora, é óbvio que para isso, a não ser que a pessoa não tenha certeza de que ela é de Deus, a não ser que ela não tenha certeza que Deus abençoou ela. Como diz assim, olha só, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vem como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, a responsabilidade, o amor me dá responsabilidade. Então, se você ama servir a Deus, então você vai ter responsabilidade de cuidar dessa comunhão com Deus. Você que trabalha no seu próprio negócio, você que tem a sua empresa, você ama esse trabalho, então assuma a liderança, assuma a responsabilidade e toma, como diz, segura a rédea disso e leva ao sucesso, porque é você que vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Porque agora você não é mais menino, agora você já é um homem, uma mulher de Deus que conhece a palavra, em parte, outra parte é espelho através das escrituras, através da mensagem, através dos ensinamentos, mas nós, pouco a pouco, iremos conhecer mais e mais desse Deus quando nós assumimos essa responsabilidade. Então, quando existe o amor no que faz, no que você acredita, então, se faltar em você a fé, você ainda tem o amor. Então você vai permanecer, mas eu estou desanimado, mas você tem amor. Então você vai continuar segurando aquilo aí por causa do amor. Mas a minha esperança acabou, mas ainda existe amor em Deus, ainda existe o amor à palavra de Deus. Então você, como uma pessoa responsável, conhecendo a palavra de Deus, você vai continuar vivendo essa fé, seguindo esse caminho. Lembra sempre, tomando a responsabilidade para você. Sabe que Jó, ele assumiu a responsabilidade dos seus erros, que não fez erro nenhum. Jó não cometeu erro nenhum, mas Jó, ele assumiu, ele meio que aceitou, ele procurou, não, mas acho que eu estou errado, acho que eu fiz algo de errado, eu estou passando por isso. Então Jó ficava procurando, e quando ele viu que não tinha erro, não tinha falha, nem no pensamento, nem no coração, o que ele fez? Ele disse, queria eu chegar diante do tribunal de Deus, e que Deus me mostrasse para mim aonde está o erro, que eu ia resolver, que eu ia contornar, eu ia, então, entender o porquê. Então, Jó, ele tomou a responsabilidade e mesmo não vendo onde é que estavam as falhas, ele queria saber para poder resolver. Diferente da gente que, quando vem alguma situação, a gente culpa fulano, beltrano, culpa o diabo muitas vezes fala, mas eu não fiz nada, e a pessoa, mas foi o diabo, mas eu nem fiz nada. E de fato, às vezes é a pessoa, é a atitude dela, é a boca dela, é as palavras que saem da boca dela, que são responsáveis por todo tormento, todo problema que ela vive. Jonas, quando Deus dá uma ordem para Jonas sai e vai para Nínive, e vai lá e prega aquele povo para que se arrependa, para que, senão eu vou lá e vou destruir aquela cidade e todos os moradores. Jonas, ele só tinha que obedecer. Jonas era inteligente, era uma pessoa madura já. Então ele tinha que fazer o quê? Ir até lá e simplesmente obedecer. Mas ele fez papel de menino, fugiu. Jonas fez papel de menino, fugiu do plano de Deus, fugiu da palavra de Deus, fugiu da ordem de Deus. E quando você foge da ordem de Deus, você é menino. Só que você vai trazer problemas. Sabe aquela criança, você vai lá, vai e volta, rapidinho. Um pé lá e outro cá. A criança sai. Ela saiu para buscar pãozinho na padaria. E passa a manhã toda na rua, esqueceu, porque não tem responsabilidade. Encontrou um amigo e naquela brincadeira passou o dia. De repente, na hora da fome, volta e a mãe pergunta, cadê o pão que eu mandei você buscar, que até agora você não chegou? Não tem o quê? Responsabilidade. E Jonas foi meio que irresponsável também. Quando Deus fala, vai, ele disse, não, ele até começou aí, mas ele foi para outro canto. Tem muitos crentes, muitas pessoas carregando a Bíblia
mas infelizmente irresponsáveis. Não assume a responsabilidade da palavra de Deus, não assume a responsabilidade de andar com Deus. E quando vem um problema, o diabo. Quando vem uma situação, o diabo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas não sei o quê. Aí procura achar culpa em todo mundo. O verdadeiro vencedor, ele olha o problema, assume para ele. Você quer um exemplo de um vencedor que não abriu a boca, não teve erros, ele não errou, ele não falhou, pelo contrário, ele assumiu o erro de todo mundo, inclusive o meu e o seu. Mas ele não questionou, meu Deus, eu estou aqui pelo pecado do Lucas, eu estou aqui pelo pecado da dona Alessi, não. Ele, como cordeiro, a Bíblia diz que ele foi para o matador sem abrir a boca. Jesus é um exemplo de responsabilidade. Jesus, ele assumiu os nossos erros, os nossos pecados, e não ficou procurando, não, daquele ali não vou tirar não, aquele ali eu vou deixar o pecado com ele que pague por ele mesmo. Não, Jesus assumiu, ele não teve pecado, se fez pecador, mas ele assumiu os nossos erros. Olha só que interessante isso, olha só que mensagem maravilhosa que o Espírito Santo nos deu. Olha só que bacana. O Senhor Jesus, ele veio em forma de homem, não pecou, não errou. E um ótimo líder, você quer aprender a liderar? Segue os passos de Jesus. Não tem e não vai haver líder maior, mais completo que o Senhor Jesus. Por isso que ele é o único, mas ele assumiu o erro, e fez muitas pessoas também assumirem. Quando trouxeram aquela mulher adúltera, disseram, Senhor, pegamos ela no ato de adultério, e a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. Então Jesus, ali escrevendo na areia, na terra, e eles acusando aquela mulher, porque é sempre assim. Mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Jesus levanta a cabeça e diz, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo, olha, por que você não pega os teus erros e se responsabiliza por eles, ao invés de você ficar apontando o erro dos outros? Ao invés de você ficar querendo culpar as pessoas, por que você não assume o teu erro? Olha, o começo da vitória na nossa vida é isso. Você deve fazer uma análise da sua vida. Como que era a sua vida antes de você conhecer o Senhor Jesus? E depois de conhecer o Senhor Jesus. Se não teve mudanças, é porque você é menino ainda. É porque ainda você não amadureceu na fé. É porque ainda você não assumiu a responsabilidade de filho de Deus. Quando você assumir, você vai deixar de ficar choramingando, você vai deixar de ficar culpando as pessoas, ou um problema, ou qualquer situação que venha. É como disse, estou pronto, tanto para ir como para ficar. Paulo disse, a morte em Cristo é vida. Então, a pessoa assumiu a responsabilidade de salvo. A pessoa assumiu a responsabilidade de ser salvo. E pronto. Ninguém vai conseguir convencer ela que Deus não é na vida dela. Quando der qualquer problema que vier acontecer no caminho, que vai acontecer, tanto na minha vida como na sua vida, é o que eu tenho que fazer? Assumir essa responsabilidade, sentar, analisar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Mas não é com o diabo, não é com as pessoas, é comigo mesmo, porque Deus me deu o espírito de ousadia. Deus me deu o espírito dele, não para me fracassar, mas para me vencer. Então, assumo essa responsabilidade e venço aquele problema. E paro de ficar ouvindo as pessoas, deixo de ficar vendo notícias ruins, deixo de ficar falando palavras de derrota, de fracasso, deixo de ser menino. Sabe, o menino é o seguinte, a criança, quando algo dá errado,
já fica beiçudo, já fica de cara virada, já sabe aquela criança que você disse não faça isso. Pronto, acabou o dia para ela. Aí pronto, acabou. Então ela já, quando a coisa não consegui algo hoje, eu tinha que fazer, aí eu tinha uma conta para pagar, mas me faltou dinheiro e agora... Aí eu começo a achar culpado. O culpado é o diabo. O diabo está amarrando minha vida. Mas é por isso, porque fulano me deve e não me paga. Poxa, vamos assumir o nosso compromisso com Deus, que Deus vai prover, Deus vai fazer a gente colher aonde não foi plantado. É bíblico isso. É bíblico. Exercer a fé, se tornar maduro, assumir a responsabilidade de andar no caminho de Deus. Olha, eu creio que Deus chamou a gente para fazer a diferença assim. Eu creio que Deus, ele nos chamou para que através da nossa vida outras pessoas venham ter essa mesma atitude de fé, essa mesma atitude. Mas aí quando a pessoa é menino, ou você que anda muito com esses crentes fanáticos, esses religiosos fanáticos, que para eles tudo é retaliação, é uma retaliação, eu orei, uma retaliação, não sei o que lá, é retaliação. Assume o compromisso, que está faltando comunhão com Deus, assume esse compromisso. Olha só o que diz no livro de Isaías 14, versículo 27, diz assim, porque o Senhor dos Exércitos determinou. O Senhor dos Exércitos, Deus, sabe o que determinou? A palavra determinar, eu já falei aqui. A palavra determinar é mandar, é ordenar, autorizar. E uma ordem de Deus ou de uma pessoa que tem autoridade, ela não pode voltar atrás. Então Deus determinou quem o invalidará. Se Deus, presta atenção, se Deus determinou a bênção na minha vida, se Deus determinou que eu vou vencer, quem vai invalidar? Quem vai invalidar uma ordem de Deus? O diabo? Peraí. Então teu Deus é menos que o diabo, então você está servindo Deus errado. Porque você que me acompanha, você já viu, eu sempre, quando a pessoa, nós estamos no trabalho de libertação, na sexta-feira principalmente, e manifesta uma entidade, um demônio, ele quer fazer de valentão, eu já digo, diabo, é o seguinte, se você é mais forte que o meu Jesus, então eu vou ficar de joelhos e vou te servir a partir de hoje. Ou então, desgraçado, fica de joelho em nome de Jesus e pronto. Porque a minha fé, assim, eu não consigo ver um Deus pequeno, eu não consigo ver um Deus pequeno na minha vida. E é isso que eu queria que vocês tivessem, esse Deus grande. Poxa, como que você viu um Deus que está perdendo batalhas? A Bíblia diz que o povo de Israel estava perdendo. Quando Moisés sobe no monte, levanta as mãos, o povo vence. Moisés abaixa, o povo perde. O que eu entendo? Peraí, quando eu estou na fé, quando eu sou fiel, quando eu caminho, quando eu creio, eu vou vencer. Mas quando eu começar a parar e procurar quem está fazendo isso por mim, quem está fazendo aquilo, então eu começo a perder. Então, tem pessoas que, se ela sair de casa, ela encontrar um sapo na rua, já liga, pastor, pelo amor de Deus, fizeram uma macumba para mim, tem um sapo aqui. Aí eu pergunto, a boca dele está costurada? Pastor, não vi, que eu saí correndo. Poxa, você vê que a pessoa é tão fraca, ela é tão fraca, que qualquer coisa para ela é macumba. E as coisas não dão certo, deve ser aquela macumba. Mas fulano falou que ia fazer isso. Faz o que quiser. Quem tem a bênção de Deus, tem a bênção de Deus. Quem não tem aí, claro que não tem mesmo. Agora, se eu assumi o compromisso, deixei de ser criança, eu sou adulto na fé, eu vivo a palavra, eu creio em Deus, acredite, qualquer coisa que venha na minha vida, a não funcionar, eu tenho que parar e analisar, porque eu mesmo sou culpado. Eu mesmo, em alguma coisa eu falhei, em alguma coisa eu errei. Eu não vou colocar essa responsabilidade para ninguém. Para ninguém. O segredo da vitória é isso. Depender de Deus é isso. Depender de Deus é isso. Então diz assim,
Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem o invalidará, e a sua mão está estendida, pois quem fará voltar atrás? Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor estão estendida. Se a mão de Deus ela está estendida para mim, que diabo que vai encolher a mão dele? Que macumba que vai encolher a mão dele? Que crise vai encolher a mão de Deus? Não, peraí. Eu tenho que amadurecer a minha fé. Eu preciso firmar de fato e de verdade a minha confiança com Deus. Ou então eu não tenho essa confiança. Ou então está me faltando essa confiança. Olha só o que diz no livro de Números. Diz assim, ó, Números, deixa eu pegar aqui. Números capítulo 23, do versículo 8, diz assim, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus... Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Então, rapaz, como que alguém pode me amaldiçoar se Deus me abençoou? Se Deus não me amaldiçoou, se Deus me abençoou. Lembra que ontem nós falamos que quem traz a maldição? Quem causa a maldição na minha vida? Com maldições sois amaldiçoados. Então, a maldição, ela vem através da gente mesma. Então, ninguém pode te amaldiçoar. Ah, mas fulano foi amaldiçoado. Bom, se fulano não era de Deus, se o fulano não tinha uma comunhão com Deus, eu acredito que a macumba vai pegar, eu acredito que uma palavra de maldição vai pegar. Agora, peraí. Se eu tenho o Espírito de Deus, Deus me abençoa, ele diz: eis que te escolhi no ventre da sua mãe. Quer dizer, como que alguém pode me amaldiçoar quando Deus me abençoa? Poxa, então eu estou servindo Deus errado. Como que pode alguém ter mais poder do que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso? Então, o primeiro passo é você entender isso. Mas é aquela história. A pessoa não assume uma responsabilidade de homem e mulher de Deus, e aí fica presa na circunstância, preso nos problemas. Eu sempre digo, olha, você está aonde você disse que ia estar. Você vai chegar onde você disse que vai chegar. Se você for maduro, se você for adulto na fé, se você assumir a responsabilidade e os riscos que temos, porque sabe que na nossa vida temos risco todos os dias. Já é um risco nós estarmos aqui. Nós corremos um risco constante. Qual que é o maior risco que nós corremos na nossa vida? De morrer. Todo mundo, quem está respirando agora, tem esse risco. E nem por isso você fica trancado dentro de casa. Mas eu tenho que assumir esses riscos. Eu tenho que assumir a responsabilidade de homem de Deus. Então, como que pode alguém me amaldiçoar? Olha, eu fico pensando, eu vejo pastores, igrejas, lideranças que amaldiçoam as pessoas e pessoas ficam, sabe, ali, mas fulano abriu a boca, vai acontecer. Ou você não é de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, meu amigo, se uma pessoa abre a boca para amaldiçoar, primeiro que ela não tem o Espírito de Deus. E se você aceita essa maldição, você é como ela, que também não tem o Espírito de Deus. Já começa aí a meninice, a infância na fé, a pessoa ficar dando ouvido a essas coisas. A pessoa ficar acreditando toda hora que é o diabo, que é a macumba, que é a inveja, que não vence por isso, não vence por aquilo. Não. Se Deus me deu o Espírito dele, eu vou vencer. Se eu não estou vencendo, eu tenho que procurar saber qual a estratégia. Deus, qual a estratégia que eu uso? O que eu preciso fazer? Lembra, se a minha vida se enquadra, se encaixa na palavra de Deus, eu vou vencer em nome de Jesus. Pode ter certeza, pode ter certeza. Toda vez que você buscar uma resposta, Deus vai te dar. Deus vai dar uma resposta, uma saída, e não tem como. Então diz assim, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel,
e dos outeiros contemplo, eis que o povo que habita só e não será rebutado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte do justo, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balão: que me fizeste? Chamei-te aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente o abençoou. O abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar que o Senhor pôs na minha boca? Psiu, olha aí. Tenha cuidado com o que você fala. Fala aquilo que Deus te mandou falar. Fala, sabe? Então não tem, mas fulano disse que vai te amaldiçoar. Olha, se Deus não me abençoa, então provavelmente essa maldição vai pegar. Agora, se Deus disse que me escolheu, que me separou, colocou sobre mim o Espírito dele, se Deus disse que através da minha vida eu vou glorificar a Deus, então eu vou me preocupar com o que dizem, o que falam, o que pensam a meu respeito. Eu vou assumir uma responsabilidade, vou lutar, vou arregaçar as mangas e vou para cima desse problema. A Bíblia diz: resisti o mal e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Então, quando eu me sujeito a Deus, o que é sujeitar a Deus? Viver uma fé madura, uma fé confiante. Lembra, de tudo, se você está sem fé, se você está sem esperança, mas uma coisa é necessária: o amor por esse Deus é que te faz ter responsabilidade. Tem muitos pais de família agora, tem muitos pais de família nesse momento, muitas pessoas, no geral, nesse momento já sem fé, sem esperança. Mas elas não vão desistir. Por que não? Porque maior do que a fé, maior do que a esperança, é o amor que ela tem de ver aquela situação mudada, de ver aquela situação transformada, que é o que faz toda a diferença na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm fé, mas a fé acaba, a ciência acaba, a esperança ela acaba. O amor ele é eterno. E quando você ama de verdade a Deus, quando você ama a palavra de Deus, quando você ama o que você faz, então você não precisa mais que ninguém te incentive. Porque maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer inveja, qualquer macumba, é o amor. Por isso que eu digo, olha, você não deve guardar mágoa nem ódio. Se você sujar o teu coração, o diabo ele entra por aí. O diabo, aí sim, aí eu digo para você que o diabo ele entra. Mas se você sujar o teu coração com mágoa, com ressentimento, você está perdido. Aí você está perdido. Agora, se você assumir a responsabilidade, Deus, eu errei, eu falhei, me perdoa, mas eu estou pronto para começar de novo. Vamos começar do zero agora, sem errar. Então Deus vem e te abençoa. Deus ele conhece o nosso coração. Diz: quem conhece o pensamento do homem? Quem conhece? Deus diz: eu conheço. Eu conheço e sondo os teus pensamentos. Então já tem que entender aí. Não tem como eu querer ser falso com Deus. Deus, eu sei que eu sou culpado desse problema, mas vou arrumar alguém para me culpar. Eu vou botar alguém aqui para me ficar falando: foi fulano, foi Beltrano. E fica a vida toda batendo na mesma tecla. Não anda, não sai do lugar, não desenvolve. Olha, principalmente você que quer vencer na vida financeira. Principalmente você que quer vencer na vida financeira, assume uma responsabilidade. Assume essa responsabilidade e parte para cima. Que você vai vencer em nome de Jesus. Deus te abençoou. Quem vai te amar? O diabo vai ter poder. O diabo vai conseguir encolher a mão de Deus para não te abençoar. Da onde isso? Então é necessário que você venha permanecer na fé, resistir. Como diz, não faz que nem criança birrenta. Criança birrenta, ela fica bicuda quando dá certo, quando não alcança aquilo que queria. Olha só em Deuteronômio, só para a gente encerrar. Olha só que bacana essa mensagem aqui. Diz assim, Deuteronômio 28:8 diz assim, o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então aí,
Rapaz, se Deus falou que está me abençoando, eu vou me importar com o diabo, eu vou me importar com crise, com o que me falaram, tô nem aí, rapaz. Meu Deus, o Senhor falou, eu vou só confiar. Eu vou ser maduro na fé, vou viver a minha fidelidade, vou guardar meu coração, vou andar nos teus caminhos, vou guardar a tua palavra, vou fazer a tua vontade, e o resto Deus vai fazer. É como aquela canção, né? O que eu não posso fazer, tu fazes. O que eu não posso fazer, tu fazes. Ou tu podes, né? Então, o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Deus pode fazer o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Assumir a responsabilidade. Se Deus, Ele me deu uma ordem, a ordem é para ser cumprida. Então, eu preciso andar na fé. Eu preciso andar na comunhão com Deus. Não adianta você que está aí desanimado, você que vive choramingando, você que vive procurando o culpado, você que é uma pessoa insegura. A tua insegurança nada mais é do que a falta de Deus. Nada mais é do que assumir um compromisso com Deus. Quando você assume um compromisso com Deus, quando você assume a responsabilidade, lembra, criança não tem responsabilidade. Adulto tem. Seja adulto na fé. Assume as suas responsabilidades como homem e mulher de Deus. Não fica procurando brecha, mas eu não vou fazer por causa disso. É como aquela pessoa. Quando a pessoa não tem maturidade na fé, ela começa sendo dizimista, logo deixa de ser dizimista, porque não tem maturidade, ela não tem maturidade. Então, a vida dela é alto e baixo, porque não tem maturidade. É aquela pessoa que se batizou nas águas, mas continua fazendo a coisa errada. Não tem maturidade. A maturidade dela é de criança. A mente dela é de criança. Então, tem pessoas que ela vive como criança, mas aí ela é tratada como criança, está sempre na mão dos outros. Se você assumir a responsabilidade, se tornar adulto na fé, então você passa a conquistar, você passa a liderar, você passa a alcançar as bênçãos que Deus tem para você. E deixa de ficar, quando as coisas não dão certo, bicudo. Pelo contrário, surgiu um problema, seja maduro, levanta a cabeça, vamos resolver esse problema. Resolver na palavra de Deus, resolver na fé, na obediência, e não ficar culpando esse ou aquele. Lembra, você é quem guia os teus pensamentos. É isso mesmo. Não só os teus pensamentos, como a tua vida. Você leva a tua vida para o sucesso ou para o fracasso. Você leva a tua vida para a alegria ou para a tristeza. Você leva a tua vida para a saúde ou para a doença. Mas como assim, pastor? Vamos lá, vamos pelo natural primeiro. Se você quer ter uma saúde boa, cuide da tua saúde. Cuide da tua alimentação, cuide. Mas Deus, Jesus disse, vigiar e depois orar. Então vigia primeiro. Seja inteligente, seja maduro, seja adulto. Então, se você quer ter sucesso na vida, pense com sucesso. Haja como um. Se você quer alcançar, fale o que você quer, não o que você não quer. Monitore as suas palavras. Faz uma coisa, levanta de manhã cedo e pega uma folha, escreve, hoje vai ser o meu dia abençoado. E começa a escrever. Toda hora que você falar uma palavra de derrota, você vai lá e faz um risco naquela folha. E conforme vai passando as horas, o dia, você vai colocando lá a tua alegria, o que você conquistou, tudo. E os seus aborrecimentos. Você vai ver. No final do dia, você vai tirar você vai ter uma base de como foi o seu dia. Tem pessoas que levantam de manhã já determinada a ser feliz e nada vai tirar a felicidade dela. Nada vai tirar a paz dela. Vem os problemas, ela foca naquilo que ela quer. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que basta vir um problema, pronto, acabou meu dia. Estava tão bom, de repente acabou o dia dela. Por quê? Porque chegou uma carta de cobrança, chegou uma situação. Acabou e vai acabar mais, porque aí você está trazendo mais problemas. Então, chegou uma situação para resolver, meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que eu vou sair dessa situação. Aí a pessoa pergunta para você, vem cá, como está a tua vida? Como Deus quer. Como Deus quer não, é como você quer. A minha vida está indo como Deus quer. Não, meu amigo, não coloca a culpa em Deus, não. Deus não tem nada a ver com os teus fracassos, com as tuas frustrações. Não, Senhor, esse negócio a minha vida está como Deus quer. Não. Meu Deus, o Senhor, Deus diz, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de vida e não de morte, de paz e não de guerra. Então, peraí,
Se a tua vida está uma tribulação, está com problema, você acha que Deus quer isso para você? Não, isso é você que está buscando isso aí. Então, cuidado com esse negócio, eu levo a vida como Deus quer. Não. Comece a levar a sua vida no caminho de Deus. Levante de manhã, determinado a vencer, assumir responsabilidade, conquistar, ser adulto, maduro na fé. Eu tenho certeza que no final do dia você vai ter um resultado extraordinário. No final da semana, mais ainda. No final do mês, mais ainda. E quando fechar o ano, você vai ter muitas bênçãos para contar. Por quê? Porque você deixou de ser criança. Ao invés de ficar chorando pelo leite derramado, ao invés de ficar culpando as pessoas, você foi para cima para resolver. E nós resolvemos tudo no nome de Jesus. O que está em mim é muito maior do que aquele que está lá fora. O que está em mim é o próprio Deus. Deus me abençoou, quem vai me amaldiçoar? Se Deus determinou, quem vai impedir a mão de Deus? Então ele diz, o Senhor determinará que as bênçãos estejam no teu celeiro e em tudo que colocares as mãos. Pronto aí. Só isso aqui já resolvia. Só esse texto, essa mensagem já resolvia a nossa vida. Deus determinou. Meu Deus, o Senhor determinou? Então pronto. Vou ser fiel ao Senhor, vou andar nos teus caminhos. E a partir de hoje, eu sei que aonde eu colocar as mãos, o Senhor será comigo. Pense nisso em nome de Jesus. Seja maduro na fé, assume as responsabilidades, não fica culpando esse ou aquele, ou até mesmo o diabo. Se você é de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Lembra, se você é de Deus, agora se você não é de Deus, sexta-feira tem libertação. Venha para a libertação, você vai ser livre, vai ser liberto, vai ter o Espírito Santo e aí já era. Vai arrebentar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu único e suficiente Salvador. Ah, Senhor meu Deus, visita essa pessoa nesse momento e toca, meu Deus, com as Tuas mãos poderosas. Toca para remover essa doença, toca para remover essa angústia, toca, meu Deus, para remover esses pensamentos ruins. Pessoas, meu Pai, que têm agido como crianças. Meu Deus, derrama o Teu Espírito agora, aonde estiver chegando essa oração, e abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Essa pessoa que se encontra doente, desenganado pela medicina, talvez, meu Pai, ainda não teve um encontro com o Senhor, vítima de uma bruxaria, de uma feitiçaria. O Senhor disse que daria ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Então, ordena agora, meu Pai, os Teus anjos e vai e expulsa todo esse mal que tem assolado essa casa. Arranca essa miséria, arranca essa escassez, arranca esse espírito de infidelidade, esse demônio maldito que faz essa pessoa andar no erro, meu Pai. Esse demônio maldito que faz essa pessoa se tornar fraca na mente, meu Pai. Não consegue firmar sua fé na palavra. Essa pessoa, meu Pai, que vive julgando, vive culpando as pessoas por causa dos seus erros, do seu fracasso. Meu Deus, o Espírito que o Senhor colocou em Josué, que o Senhor venha, o Espírito que o Senhor colocou em Davi, venha e coloca sobre a nossa vida, meu Pai, que nós possamos assumir, meu Deus, a responsabilidade da salvação, que nós venhamos assumir, meu Pai, a responsabilidade da palavra de Deus se tornar vivo em nós e o mundo lá fora veja que nós somos de Deus, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou, não que somos melhores, mas somos determinados a andar nos Teus caminhos, meu Pai. Levanta um povo forte, meu Pai, levanta um povo determinado, um povo temente ao Senhor, um povo que não se deixa levar por circunstância ou adversidades. O Senhor disse, tem fé, tem bom ânimo. Então que essa pessoa tenha fé, tenha bom ânimo, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, liberta de
todo esse flagelo. Em o nome de Jesus, pois eu determino a bênção, o milagre, a cura, aonde estiver chegando essa oração, que essa pessoa saiba que é a bênção de Deus que está chegando e ninguém pode invalidar. Quem vai invalidar aquilo que Deus abençoou? Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Eu abençoo em nome de Jesus a cada ouvinte. Eu abençoo agora cada pessoa que acompanha. Não importa qual seja o problema que ela vinha passando. Seja uma doença, seja um câncer, um tumor, um diabetes, uma leucemia, seja um vício, seja uma miséria, seja uma falência. Eu determino que a bênção chegue para suprir a necessidade dessa pessoa. No nome de Jesus. Quem vai invalidar essa bênção? Quem pode invalidar a bênção que Deus está colocando sobre a vida dessa criatura? Ninguém, meu Pai. A tua palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu Deus, deixamos de ser menino e passamos a entender que ninguém, meu Pai, ninguém pode ser contra nós. Não tem diabo, não tem homens, não tem crise, nada, meu Deus, pode ser contra nós, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nada, meu Pai, nada vai faltar no nome de Jesus, pois eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. E seja mais do que vencedor. O segredo da vitória, segredo do milagre, segredo da conquista é ficar firme na palavra de Deus. Assumir a responsabilidade. Entenda, se Deus abençoa, quem vai amaldiçoar? Que diabo é esse que é maior que Deus? Que inferno é esse? Vamos para cima. Vamos vencer em nome de Jesus. Tome posse. Agora, é claro, se você não tem o Espírito de Deus, como diz, coloca a barba de molho. Venha para a salvação da alma e vamos vencer em nome de Jesus. O diabo só pode derrotar se você não tem o Espírito de Deus. Se você não tem comunhão com Deus, se você não é fiel a Deus, se você não confia na palavra de Deus, aí você sim, você é uma presa fácil e certamente vai ser abatido. Mas se você tem buscado a Deus, tem andado com Deus, tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, se preocupa não. Assume a responsabilidade, veja onde foi o erro, qual foi a falha e a vitória vem em nome de Jesus. Tá certo? Quarta-feira, noite da salvação da alma, você é o meu convidado todo especial, está comigo aí nessa grande concentração, busca do Espírito Santo em nome de Jesus. Sexta-feira, sexta da libertação, os valentes se vestem de vermelho. Você é o meu convidado todo especial. Lembra, se você tem sido abençoado através dessa programação, através das reuniões que você assiste, seja também um dizimista, assume um compromisso com Deus. Você que não é dizimista, você não assumiu o compromisso com Deus. Por isso que o diabo vem, aí sim o diabo toca na tua vida, porque você não assume compromisso com Deus. Como que você quer que Deus proteja a tua vida financeira se você não é fiel a Deus no seu dízimo? Se você não oferta, se você não planta, como que você vai colher se você não planta? Então, assume um compromisso com Deus, que Deus vai ter um compromisso com você. Para que você quer prosperar? Para você mostrar para o vizinho? Não, meu Deus, eu vou prosperar porque eu quero ajudar na tua obra. Eu quero ver essa igreja crescer, eu quero ver essa igreja expandir, eu quero ver essa igreja nos 4 cantos desse mundo. Então Deus vai vir em seu favor e vai prosperar você. Assuma o compromisso com Deus. Seja responsável. Ouça a palavra, pratique em nome de Jesus. Tá certo? Seja um dizimista, seja um ofertante, seja um semeador nesse ministério em nome de Jesus. Tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Muito bom dia, dona Neuzita Campos, que Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. A dona Fátima, lá de Campina da Lagoa, Deus abençoe a dona Fátima, a senhora e toda a família, em nome de Jesus. A dona Elza, lá em Blumenau, a dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe, dona Maria. Seu Norberto, um abraço a toda a família. Bom dia, paz, a dona Deiane, que Deus abençoe a dona Deiane, a senhora e todas as costureiras que estão aí, né? Trabalhando em nome de Jesus. Deus possa aí abençoar
e fazer crescer, multiplicar em nome de Jesus. Assim como pensei, assim sucederá. Deus, por que eu quero prosperar? Sempre faça essa pergunta. Você quer prosperar? Você quer ser um bom líder? Deus, por que eu quero prosperar? Fala para Deus, eu quero prosperar porque eu quero ver a tua obra. Eu não posso ser pastor, eu não posso ser isso, mas eu posso ser, meu Deus, um grande semeador nessa obra, nesse ministério, no teu evangelho. Então me prospera para me dar condições. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você que é aí como a dona Deiane, que está entrando nesse ramo, né, de empresário aí, assumindo essa responsabilidade. Porque uma coisa é você ser empregado. Empregado não tem responsabilidade. Empregado tem deveres. Quem tem responsabilidade é o patrão. Por isso que nós temos que assumir a responsabilidade de filho de Deus e não de criatura. A criatura não tem responsabilidade. A criatura bebe, fuma, se prostitui, tem mágoa, tem ódio. O filho de Deus tem responsabilidade de guardar um coração, manter um coração puro e verdadeiro diante da palavra de Deus. Então, se você quer crescer financeiro, assuma a responsabilidade. Primeiro passo, seja dizimista. Tudo que Deus der é pouco. Ah, mas vai fazer falta? Não, mas é de Deus, está aqui, meu Deus, ó. A tua parte está aqui. O que é do Senhor está aqui. O resto, meu Deus, abençoa nas minhas mãos. E você vai ver. Mas sempre diga, Senhor, eu quero prosperar porque eu quero ver o teu evangelho sendo pregado nos 4 cantos desse mundo. Sempre quando você for devolver o dízimo, fala, Deus, eu quero que o Senhor, meu dízimo, eu quero que ele seja esse valor. Eu quero dar um dízimo de 10, de 20, de 30 mil reais na tua casa. Porque eu quero ser o maior dizimista. Eu quero ver a tua palavra sendo pregada. Então, assume a responsabilidade também de evangelista através do seu dízimo, da sua oferta. Você vai ver a diferença. Você, não só porque você quer prosperar. Muitas pessoas querem prosperar, mas não sabe assumir a responsabilidade. Então, assume a responsabilidade. Primeiro, ser fiel no pouco que no muito eu te colocarei. Tá bom? Diego, e aí, Diego? Deus abençoe em nome de Jesus. Firme forte aí, rapaz. Ó, pega o espírito, pega a visão agora, hein? Tá? Coloca em prática a palavra de Deus, Diego. Você, a dona Dani, toda a família aí, em nome de Jesus. Vamos para cima. Vamos vencer em nome de Jesus. Bom dia, pastor. O Senhor se lembrou de mim, amém. A dona Sandra, bom dia, dona Sandra. A dona Salve, bom dia, dona Salve. A senhora, seu Jair, bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor e missionário e toda a nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Salve, que está aí responsável do Paradão 470. Lembrando, dia 14, dia dos pais, né? Vai ter aí uma costela fogo de chão no restaurante Paradão 470, vai ter encontro de carros antigos. Bom, é um convite muito bacana para você e sua família vir passar o dia dos pais, almoçar, né? Para que fazer almoço em casa domingo, dia dos pais? Venha almoçar no Paradão 470. Eu já reservei o meu almoço do meu pai. Nós vamos estar ali almoçando ali. Dia 14, espero vocês lá em nome de... Vai lá, reserva já as suas, você é de Ascurra, Piúna, Rodeio, Indaial, Ibirama, Blumenau, reserva aí o teu almoço que Deus vai abençoar. Dona Maria, bom dia, Dona Maria, a senhora e toda a família. Dona Alessi, bom dia, Dona Alessi. Que Deus abençoe a senhora. Dona Alessi é uma benção, nossa missionária, cuida do trabalho em Indaial, uma benção de Deus. A Dona Nilza, bom dia, pastor Lucas, bom dia, que Deus abençoe. Seu Agamenon já está lá na obra, né? Está lá na obra já, esperando nós chegar lá. E hoje nós vamos chegar um pouco mais tarde aí. Hoje nós vamos... Já chegamos de madrugada hoje. Dona Salve daqui, seu Agamenon, deixa eu ver aqui. Dona Melita, também a Dona Alvaci, que Deus abençoe, seu Gilberto, rapaz, seu Gilberto, senhor, Dona Marli, toda a família, que Deus abençoe. Café com Deus hoje assume a responsabilidade e vai para cima, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Gente, se você ainda não comprou a rifa da maleta, do jogo de chave para o Dia dos Pais, compre. Pastor, já comprei. Compre mais um, compre mais um. Não tem aquela propaganda, compre batom, compre. Então, compre mais uma rifa, compre mais uma rifa, compre. Todas as pessoas estão vendendo, os obreiros, os membros estão vendendo aí. Pode pegar direto comigo aqui pela rede social. Dia 14, vamos estar sorteando. Está aqui a maleta, aqui do meu lado, aqui, na minha frente, na verdade. São 110 peças e eu quero presentear aí um pai com essa maleta. E é claro,
toda a oferta, todo o valor que está entrando, estamos comprando material. Hoje mesmo vai chegar uma remessa de material, né? E é claro, estamos comprando na fé, mas Deus está abençoando e levantando homens e mulheres com responsabilidade nesse ministério. Gente, um bom dia a todos e até mais, às 7 da noite, noite da salvação da alma. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe, porque muitas pessoas estão sendo meninos na fé, sem responsabilidade, culpando tudo e todos, e está aí o porquê de não vencer. Bom dia a todos, o Senhor se lembrou de mim. Declare isso todos os dias da sua vida, que você se lembre de Deus. Se lembre de Deus, você tem que andar, ser fiel, íntegro e reto diante de Deus. Bom dia a todos e um sucesso a todos em nome de Jesus.